Eu queria pedir para vocês estarem fazendo essa oração comigo de todo o coração, com todo o amor, porque nós estamos aqui hoje louvando ao nosso Deus. Nós temos essa liberdade, enquanto muitos irmãos nossos irmãos na fé, não podem fazer isso, são perseguidos, são mortos. Então, eu queria pedir a cada um de vocês que ore com todo o amor por eles. E por nós também, porque, mesmo nos dias de hoje, nós também somos perseguidos. Amém? Pai amado, Pai querido, tudo nós entregamos nas Tuas mãos, porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus que tudo pode, num Deus de milagre. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos a igreja perseguida. Entregamos todos os nossos irmãos, os cristãos, sejam homens, mulheres e crianças. E eu te peço, Senhor, envia Teus anjos. Espírito Santo de Deus, proteja cada um deles. Que eles possam, Senhor, Te servir, possam Te adorar, possam bendizer o Teu nome, possam louvar. Envia ajuda, Senhor, envia a Tua proteção. Somente o Senhor pode fazer esse milagre. Eu Te peço, Pai, proteja as famílias, proteja as crianças, Senhor, que eles tenham um escape, Senhor, para Te servir, para Te adorar, e que o Teu evangelho, Senhor, ele cresça cada vez mais em nome de Jesus. Senhor, eu entrego cada família em Tuas mãos, eu entrego todos os meus irmãos em Tuas mãos, e eu Te peço, Senhor, faz o milagre, continua fazendo milagre, que o evangelho cresça, Senhor, cada vez mais em nome de Jesus, que Teu nome seja glorificado, que vidas sejam salvas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, com o nosso amor e com o nosso coração. E eu Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar o ministério aqui de dança, Ana Clara, as meninas de Jesus. Quem pode me ajudar aqui, por gentileza? Pegar aqui. Igreja perseguida, que nega a própria vida, não negue o meu nome, jamais me abandone, está perto o final. Esteja preparada, ó noiva adornada. Não negue a palavra, pois essa batalha está chegando ao final. Muito em breve me levantarei
que não cessa. Esteja bem alerta. Eu estou com pressa. Igreja desperta, está perto o final. Igreja, não se cale. Por favor, não pare. Sei que estás cansada, mas essa batalha está chegando ao final. Em breve me levantarei e ao teu encontro eu irei. Tuas lágrimas enxugarei. Pro meu reino eu te levarei. Sei que estás ferida, ó noiva querida, está perto o final. O mundo te odeia, mas essa peleja está chegando ao final. Amém, igreja? A paz do Senhor. Só um minutinho aqui que um copinho caiu.
a gente está catando aqui, eu queria convidar todos que fechassem seus olhos e peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento, abra o seu coração para o que ele vai ministrar aqui. Não sei se você já notou, mas desde o momento do louvor, nós estamos sentindo a presença dele nesse lugar de forma extraordinária. Tudo aqui está sendo muito bem pensado e elaborado para que você entenda realmente que a igreja não parou de ser perseguida, mas que, por amor do Evangelho, até que o nosso Jesus volte, nós seremos perseguidos, porque nós não deixaremos de crer que Ele é Deus e que Ele é digno de toda adoração. Então feche seus olhos. Se desse momento, nós estamos aqui na total dependência de Deus. Total dependência. Eu não consigo trazer nada para os irmãos se o Espírito Santo não iluminar a sua palavra a mim. Eu não consigo transmitir se o Espírito Santo não me guiar. Os irmãos não vão conseguir entender se o Espírito Santo não abrir o entendimento. Tudo que nós fazemos aqui é na dependência desse Deus Todo-Poderoso. Pai, com os meus irmãos de olhos fechados, eu quero orar a Ti e pedir. Venha me usar, ó Pai, para que toda a palavra que sair da minha boca venha direto de Ti. Que eu seja simplesmente um instrumento nas Tuas mãos e que nesse momento Teu Espírito Santo que habita em mim venha me inspirar de tal maneira a despertar aquele homem e aquela mulher que dorme, Pai. A despertar a igreja que esqueceu que o mundo a odeia. A despertar o homem e a mulher que esqueceu que tem que falar sobre Ti a todas as nações. Que seja um despertar para aquele homem, para aquela mulher que não tem se doado a sua obra. Espírito Santo de Deus, queremos ser imitadores de Cristo. Faça em nós o Teu querer. Nos faça servo por excelência. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor está nesse lugar, amém? Quero convidar todos que se coloquem de pé. Abram comigo a palavra de Deus em Mateus 28, versículo 16. Mateus 28, versículo 16. Enquanto os irmãos abrem, eu queria colocar algumas pessoas à prova, né? O provérbio diz que o homem é aprovado em meio a elogios. E eu queria elogiar algumas pessoas aqui. Queria elogiar meu irmão, cadê o Maurício? Que o Senhor continue te usando e que você venha nos servir, a comunidade que você faz parte, com excelência. Eu queria elogiar o pastor Robson, que fez um cronograma desse culto, orou por esse culto, fez o crachá para esse culto, direcionou as pessoas nesse culto, pensando única e exclusivamente no reino. Eu queria elogiar ele e dizer que ele continue fazendo uma obra por excelência. Queria elogiar os pastores dessa igreja, minha mãe e meu pai, que eles continuem fazendo a obra por excelência. Nós precisamos de igreja, nós precisamos de comunidades como essa, que amem fazer a obra de Deus e sejam servos por excelência. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra comigo, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler ali, mas eu queria que os irmãos me acompanhassem. E diz assim a palavra de Deus. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. O 20 novamente, preste bem atenção. O Senhor nos diz para ir fazer discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação, até que Ele volte do mundo. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. O Senhor tem sido bom. Esse texto se chama, se você abrir sua Bíblia, ele vai ter o título como A Grande Comissão. A igreja do Senhor, eu quero que você preste bem atenção, que nós vamos andar bastante, mas a igreja do Senhor tem um porquê de estar na terra. Nós estamos aqui não simplesmente para nos reunirmos aos domingos e nem fazer eventos de caridade, não fazer somente o ID do Senhor, mas nós estamos aqui para fazer o ID ao fazer discípulos, ensinando eles a palavra de Deus. Nós temos um porquê, nós temos uma missão nessa terra. A igreja é necessária para que o mundo conheça a Deus. E eu não estou falando da igreja, da instituição ou desse prédio, mas eu estou falando de nós que nos reunimos como comunidade. Nós temos uma grande missão que nos foi dada por Cristo antes que Ele fosse assunto aos céus. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho, as boas novas de Cristo. Amém? Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter enraizado em tudo que nós fazemos nessa casa. Tudo que nós fazemos desde ser colocar água nessa jarra, tocar, pregar, instruir na escola bíblica, tudo que nós fazemos tem um propósito. E irmãos, não esqueça do seu propósito, porque o primeiro passo para a sua morte espiritual é esquecer a direção de Deus para a sua vida. Eu acho que você não entendeu, como diz o nosso pastor. O primeiro passo para você morrer espiritualmente é você esquecer a direção de Deus para a sua vida. Diga assim, misericórdia. Nós temos uma missão nessa terra e nós não podemos fechar os nossos olhos ou colocar isso em segunda instância. Nós temos que seguir a vontade de Deus em tudo que façamos debaixo dos céus. E o que o Senhor pede a nós é: faça o ID, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. E olha que ponto interessante, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele façam discípulos de todas as. Só que quando Cristo fala isso, ele está falando para um grupo de 11 pessoas, os discípulos mais perto. Ele está falando isso para eles, homens que eram da Galileia, só sabiam falar aramaico, um pouco de hebraico, não eram incultos, a maioria dali era pescador, tinha um ali que era cobrador de impostos, mas não sabiam outras línguas senão a sua. Mas Cristo fala: façam discípulos de todas as nações. Mas ele fala isso para pessoas que não sabiam falar as línguas das outras nações, que não sabiam qual era a cultura dos outros povos. Ele falou isso para pessoas que viveram a maior parte da sua vida naquela bolha ali da Galileia. E nós vemos que Cristo fala isso para pessoas que na ótica humana não conseguiriam comunicar o Evangelho a outras nações. E o ponto que eu quero colocar para vocês: Jesus chama homens que não sabem falar. Mas nós vamos ver ao decorrer do que nós vamos estudar hoje, em Atos 1, nós vemos que há uma promessa.
de capacitação. O Espírito Santo que está em nós nos capacita a pregar o Evangelho de Cristo. Irmãos, o que eu estou falando aqui não importa qual foi a sua origem, seja ela erudita, um sábio, um mestre, ou se foi uma coisa simples, na sua simplicidade. Eu não sei de onde você veio, qual o estudo que você tem, o que você apresenta na mesa. Mas o que a palavra nos mostra nesse pequeno trecho para Deus, a limitação do homem não é impedimento para que a sua vontade se cumpra. Eu vou falar de novo. A sua limitação não é impedimento para o seu Deus fazer com que a vontade dele se cumpra na sua vida. Se ele te chamou para as nações, não duvide. Eu não falo inglês, eu não falo espanhol, eu não falo outras línguas. Não duvide do chamado de Deus na sua vida pela incapacidade que você acha que tem. Porque se o Espírito Santo está dentro de você, se o Deus Altíssimo mora dentro de você, a vontade dele já se cumpriu. E você já está capacitado para fazer toda a boa obra. Não se prenda à sua limitação, não se prenda ao que os seus olhos veem, não se prenda às circunstâncias, não se prenda. O Espírito Santo te capacita. Se Ele te chama, o Deus que te chama é o Deus que te capacita. O Deus que te capacita é o Deus que te chama. O Deus que te chama é o Deus que te capacita. O Deus que capacita é o mesmo que te chama. Ele conhece o seu início, conhece o seu meio, conhece o seu fim. Conhece os seus pecados, conhece aquilo que você já deixou o Espírito Santo mudar dentro de você. O Deus que te chama conhece a sua história. O Deus que te chama conhece as suas limitações. Mas se Ele te chama, não duvide, porque aquilo que é limitação para você vai ser o palco da grandiosa glória de Deus na sua vida. Para aqueles homens, o impossível era falar outras línguas. Mesmo Deus chamando eles a falar a todas as nações. Mas a palavra de Deus é tão rica e tão linda que diz que a limitação do homem não é empecilho para a vontade de Deus se realizar. E quando nós vamos, eu quero que você me acompanhe rapidamente para Atos 1, do 6 ao 7, diz assim, eu vou ler aqui. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês reconhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí entra o grande momento da nossa igreja, que moldou o nosso evangelho, que é o dia de Pentecostes, onde nós vemos, a Bíblia vai nos descrever como línguas como de fogo descendo sobre os discípulos, e Pedro, tomado pelo Espírito Santo, fala a 3.000 pessoas. E Pedro fala em quê? Em aramaico, uma língua, aramaico. Mas todo mundo que estava naquele lugar estava escutando a sua língua materna. Irmão, olha o poder do nosso Deus. É como se eu estivesse falando em português e uma pessoa que fala outra língua entrasse por essa porta, sentasse ali, e enquanto vocês estão entendendo o meu português, a pessoa que fala outra língua estaria entendendo na sua língua materna. Cutuca quem está do seu lado e diz assim, você não entendeu. Esse texto é a comprovação que o que era limitação para o homem virou o palco que moldou o evangelho que nós acreditamos. O que você está achando, eu não consigo por causa disso. Eu não posso porque eu ainda não vivi aquilo. Eu não consigo servir nessa igreja porque eu ainda me acho muito pecador.
Eu não consigo servir nessa igreja porque eu acho que eu não consigo pregar como tal pessoa. Eu não consigo vir para essa igreja e cantar porque eu acho que eu não canto de tal forma. Eu não consigo fazer o que o Senhor colocou no meu coração porque eu ainda não estou vendo os sinais. Irmãos, não se limite. Não se limite. Se Deus colocou um chamado no seu coração, tenha certeza que o Deus que te chamou é o Deus que te capacita. E o Deus que te capacita faz o impossível virar possível. Irmãos, quando nós vimos isso na história do mundo, uma pessoa falando em uma língua e cada um que estava naquele lugar escutando na sua língua materna, quando isso aconteceu? Você pode fazer qualquer cursinho que você quiser de inglês, de espanhol, não ensina isso, pode ter certeza. A manifestação do Espírito Santo transcende o entendimento humano. O Espírito Santo em si é tão maravilhoso que a limitação do meu ser é efêmera diante da sua glória. E a limitação que você acha que tem, escute bem, fala de novo para quem está do seu lado, você acha que tem. A limitação que você acha que tem, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E se Ele realmente te chamou, a limitação que você acha que tem, Ele é Deus para te capacitar. Ele é Deus para te capacitar. Irmãos, o que nós vimos aqui é a perseguição que a igreja sofre, nunca deixou de sofrer. Essas pessoas que as meninas estavam representando, trazendo a palavra na meia para conseguir ler, cada um com um pedacinho juntava e lia a palavra. Isso daí não é fantasia não. Países sofrem isso hoje, agora, nesse momento. Se esses países fossem pela circunstância, falassem, meu Deus, eu estou tentando pregar o evangelho, mas eu estou vendo que ninguém aceita, que o país não aceita, que eu preciso ser perseguido. Se eles fossem pelas circunstâncias, as igrejas nesses lugares não existiriam. Se eles fossem pela ótica humana, pelo entendimento, eles já teriam parado de pregar o evangelho. Mas quando Deus coloca algo no nosso coração, um chamado tão ardente, e diz, filhos, vão pelo mundo e preguem o evangelho. Quando isso arde tão forte no nosso coração, a ponto de você ser perseguido para a morte, e isso não te parar, quando isso arde tão forte no nosso coração, nós fechamos os olhos para a circunstância e simplesmente cremos que o Deus que nos chamou é o mesmo Deus que nos capacita. Quando eu comecei a tocar nessa igreja, eu tinha uns 12 anos, eu comecei no baixo. E naquela época tinha músico à torta e à direita aqui dentro. Só que de uma hora para outra saíram. Saíram, não sei onde estão, mas saíram. E a nossa igreja, nossa comunidade, vocês, eu, precisávamos de alguém que tocasse violão. Minha mãe é prova disso, porque eu já tinha tentado aprender violão quando era criança, não deu certo. Fui para a bateria, 2 dos meus professores morreram, aí eu falei, não é por aí. E aí eu fui para o baixo, comecei a tocar, mas aí a igreja precisou de um violão. Sabe o que eu fiz? Eu falei, Espírito Santo, eu fui para casa, me tranquei no meu quarto, peguei meu violão e orei. Espírito Santo, a igreja precisa de uma pessoa que toque violão. Só tem eu. Só tem eu. Me usa. Eu passei a noite em claro naquele dia. Aprendi 5 músicas no violão. E com aquelas 5 músicas, isso era uma quarta-feira. Quinta-feira eu ministrei aqui, nesse altar. Eu já tinha tentado aprender, não consegui. Mas o chamado é maior do que a circunstância.
O chamado é muito maior do que o seu entendimento. Eu repudio pensamentos de pessoas que dizem que o Espírito Santo não atua mais. Irmãos, se eu estou aqui, se eu aprendi a tocar, se eu aprendi a louvar, é porque o Espírito Santo me ensinou. Quem sou eu para dizer que isso daqui, esse entendimento, a faculdade que faço, que sou eu? Se o Espírito Santo quiser, amanhã eu nem acordo. Se Deus quiser, hoje mesmo eu perco tudo que eu entendi aqui. Tudo. Mas eu entendi desde pequeno. E mães, pais, não desprezem o ensinamento do seu filho, porque eu aprendi isso com a minha mãe e com meu pai. Eu aprendi desde pequeno que a gente tem que depender do Espírito Santo. E eu, estando nessa igreja, ouvi um músico que era daqui falar, e ele falou que isso tinha acontecido com ele também. Eu falei, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Fui para o meu quarto e aprendi a tocar. Irmãos, não se limite pelo que você acha de si mesmo. Paulo fala algo em 1 Coríntios que curou meu coração. Não vivo mais para viver segundo o que eu acho de mim, nem muito menos o que vocês acham acerca de mim. Vivo exclusivamente para viver aquilo que Deus acha que eu sou. Que nós venhamos estar dependentes do chamado nas nossas vidas. Esses homens, Atos 1, 6, 9, como acabamos de ler, foram capacitados. E a maior capacitação que nós temos hoje, através do Espírito Santo, é ter um entendimento claro acerca das Escrituras Sagradas. Nós vemos alguns pontos na Bíblia, que eu não quero entrar muito, mas nós vemos alguns pontos na Bíblia em que o homem tentou aprender a palavra de Deus só pelo homem e não conseguiu entender perfeitamente. Eu sei que você está pensando em algumas pessoas aí. Mas o Espírito Santo nos traz o compreendimento dos céus acerca da Escritura Sagrada. E é através da capacitação do Espírito Santo que hoje nós, como igreja, conseguimos entender a palavra e colocar ela em prática. A maior capacitação ao homem é entender a vontade de Deus. Você não entendeu? É para dar uma bem forte, tá? Tá bom? A maior capacitação do homem é entender a vontade de Deus. Nosso Deus nos capacita a entender a Escritura. E a Escritura, quando ela é entendida, nós vamos lá para 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O dunamis de Deus, o Espírito Santo, impulsiona a pregação do Evangelho. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para impulsionar as boas novas de Deus. Tudo que nós fazemos hoje aqui é porque o Espírito Santo tem sido o nosso alicerce. Amém, igreja? E essa foi só a introdução, porque agora que eu vou entrar na minha pregação. Nós estamos hoje falando sobre a igreja perseguida. Quando isso foi instruído aos discípulos, nós vemos em Atos, acabamos de ler em Mateus, Jesus instruindo eles a ir pelos 4 cantos do mundo e pregar o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando pelas ordenanças. Acabamos de ler isso. Nós vemos que a capacidade para fazer isso veio através da descida do Espírito Santo, Pentecoste, que veio sobre o homem, e o homem teve entendimento da vontade de Deus. O Espírito Santo atua consolando, atua direcionando, atua convencendo. Então a nossa capacidade está no Espírito Santo. E nós entendemos agora, lendo 2 Timóteo, que a Bíblia é o nosso instrumento para fazer toda boa obra. A Bíblia nos dá capacidade para fazer toda boa obra. Você está sentindo isso? Agora eu acho que eu estou entendendo, eu acho que eu preciso fazer a obra de Deus. Quem está sentindo isso aqui? Só eu? Tem um ali atrás. Tudo bem, vamos entender até o final. Deus nos chama para fazer uma boa obra. Deus nos chama
para fazer uma boa obra. Quando os discípulos ouviram isso, eles foram fazer a boa obra. Foram pelo mundo pregando o Evangelho. E nós vemos em Atos 12, em Atos 13, a história de Marcos, o homem que andava com Paulo e Pedro. E esse Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, que está na sua Bíblia. E eu quero falar um pouquinho com vocês da época turbulenta em que Marcos vivia. Quando Marcos, que está descrito aonde? Atos 12, lembre disso. Depois de ter entendido isso tudo que nós acabamos de falar, a grande comissão, a capacitação pelo Espírito Santo e a instrumentalização através da Bíblia, quando Marcos entendeu tudo isso, em Atos 12, ele começou a falar do Evangelho. Só que nesse período, depois de Marcos ter começado a falar do Evangelho, os apóstolos começaram a ser perseguidos, mortos, porque naquela época, como hoje, ainda a igreja está sendo perseguida, amém? Naquela época, como hoje, falar de Cristo era colocar um alvo nas suas costas para ser morto. Então, quando os discípulos começaram a falar sobre Cristo, foram mortos. Pedro morreu, Paulo morreu, João morreu, Tiago morreu. Todos começaram a ser perseguidos por falar sobre o Evangelho de Cristo. Em Marcos, quando foi se tocar, todos os discípulos que andaram com Deus já estavam mortos. E ele pensou o quê? Olha, se todos estão morrendo, de repente o Evangelho de Jesus pode ser perdido ou adulterado. Então, por medo de tudo que Cristo veio fazer na terra fosse perdido, Marcos escreve o Evangelho para que ficasse registrado em papel tudo o que aconteceu na vinda de Cristo. Então, se hoje nós temos o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, é porque naquela época os cristãos já estavam sendo perseguidos a ponto de morte. E quando Marcos olha para o lado e vê essa perseguição, ele fala: eu preciso escrever esse evangelho para que Cristo não se perca. E a época em que Marcos escreve isso, eu quero que você entenda bem isso. Marcos estava perto de Roma quando escreveu o Evangelho de Marcos. E naquela época os cristãos eram tão perseguidos por Nero que eram usados como tochas humanas para clarear a noite de Roma. Então não era incomum você andar por Roma e ver do lado o seu irmão que tinha ido falar sobre Cristo do seu lado, amarrado, sendo usado como uma tocha no meio da cidade. Era normal você andar pela cidade e ver cristãos pegando fogo para iluminar as ruas. Jerusalém, o berço do Evangelho, o templo tinha acabado de ser destruído, a perseguição a Cristo estava ferrenha, porque os apóstolos não pararam de falar sobre Jesus. Então o povo, os judeus daquela época, perseguiram a ponto de matar. O templo que tinha em Jerusalém, que nós vemos em Atos, Paulo subindo a Jerusalém para falar com Pedro, esse templo foi destruído. Aonde o evangelho estava sendo pregado na diáspora, que eles chamam, por volta de Jerusalém, os cristãos estavam sendo perseguidos a ponto de ser usados como tochas humanas. Sabe aquele coliseu bonito que nós vemos lá, as fotinhos dele, quando a pessoa vai para Roma? Sabe quem estava lá lutando pela sua vida por amor a Cristo? Os cristãos. A igreja, desde o seu início, por amor a Cristo, tem sido perseguida. E ela não parou de ser perseguida. Hoje, nós vivemos no Brasil, longe dessa perseguição que nós acabamos de ver sendo representadas aqui, onde as pessoas simplesmente por falar de Cristo são apedrejadas, são mortas. A moça aqui do vídeo falou que só por conhecer a Bíblia começaram a dar pauladas na cabeça dela. Irmãos, por favor, isso não é uma brincadeira.
Isso não é um fato fantasioso. Isso está acontecendo enquanto eu estou pregando aqui. Nós precisamos, Espírito Santo, nós precisamos desse despertar para entender que a igreja continua sendo perseguida. Ela foi perseguida pelos fariseus? Foi. Ela foi perseguida por Nero, por Roma? Foi. E ela continua sendo perseguida. Mas eu quero que você coloque a mão na sua consciência e se pergunte: qual foi a última vez que eu orei pelos meus irmãos que estão morrendo por amor a Cristo? A igreja continua sendo igreja. E por continuar sendo igreja, ela continua sendo perseguida. Com o advento da tecnologia, todo mundo tem um celular na mão? Com o advento da tecnologia, nós achamos que a grande comissão, ou seja, essa ideia de o mundo todo conhecer a Cristo, já foi cumprida. Porque hoje a internet, você está aqui, você abre o seu celular e você vê alguém lá da Alemanha postando alguma coisa. Você fala: cara, não é possível que com a internet, tem alguém que não conheça Cristo. Quem já pensou isso? Pode ser sincero. Alguém já pensou? Obrigado, Alan. Você é um amor. Irmãos, eu quero trazer um dado para você, e eu espero que isso te alarme como me alarmou. Atualmente, a Bíblia completa, como nós temos aqui na mão, ela só foi transliterada para as outras línguas, traduzida, melhor dizendo, para as outras línguas, em 700 países. Somente 700 línguas têm a Bíblia completa. Vou repetir, tá? Somente 700 línguas têm a Bíblia completa como nós temos hoje. Aí você vai me perguntar aqui, porque eu estou achando que vocês estão muito caladinhos: quantas línguas existem no mundo? Pode perguntar. Vamos de novo, vai. Quantas línguas? 7.100 línguas aproximadamente. Vamos botar em porcentagem para a gente entender? Só 9,86 línguas têm a Bíblia completa. 9,86% das línguas do mundo têm a Bíblia completa. 9, não é 19, não é 29, é 9. Nem 10% da totalidade das línguas tem a Bíblia completa. Se nós formos pensar, esse dado eu estou pegando, tá? Da Unesco. Tem um link aqui se vocês quiserem depois. Mas isso daí é bem comum de se saber. É só botar aí no Google, Unesco, que é o órgão que rege isso. Se nós pensarmos que dessas 7.100 línguas, somente 43% dessas línguas estão com risco de extinção, ou seja, dessas 7.000 línguas, 43% estão em risco de não existir mais, sobrando apenas 2.500 línguas faláveis ainda hoje. Se nós fizermos isso, ainda assim, só 28% das línguas do mundo conhecem a palavra de Deus. 28. E eu estou contando isso já pensando que possivelmente algumas línguas não serão mais faladas. Se hoje você pensar quantas línguas são faladas, 7.100. Se você fizer esse exercício e pensar que algumas vão morrer, sobrando só 2.500, só 28% das línguas do mundo têm a palavra de Deus totalmente traduzidas. Nós cansamos de ouvir: Jesus está voltando. Jesus está voltando, amém. Mas nós temos percebido quanto trabalho, como igreja do Senhor, nós ainda precisamos desempenhar nessa terra. E nós não podemos, como a nossa igreja, como Nova Vida de Inhaúma, fechar os nossos olhos para essa realidade. Igrejas estão sendo perseguidas, pessoas estão sendo mortas. O evangelho ainda nem chegou na metade das línguas do mundo.
Nós não podemos fechar os nossos olhos para essa triste realidade. Nós não podemos parar de batizar pessoas das nossas ruas. Nós não podemos parar de falar sobre o Evangelho à torta e à esquerda, em tempo e fora de tempo, como diz a palavra, porque ainda tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Irmãos, 28%. Para ser mais incisivo, 9% das línguas. Só 9%. Eu vi um dado que tem um país que tem 860 línguas diferentes, só nesse país. Só em um país. Imagina você tentar evangelizar esse país. Tu não sabe nem como falar com a pessoa. 860 línguas diferentes em um só país. Mas precisa falar. Não é porque é difícil que nós temos que nos acovardar. Nós já lemos aqui no início, aquilo que parece ser a incapacidade humana é onde Deus manifesta a sua glória. Nós não podemos parar, irmãos. Nós estamos longe. Eu quero que nós, como igreja, depois desse culto, venhamos sair daqui queimando, pensando nisso. Meu irmão, eu preciso falar de Jesus. Essa é a razão da minha vida. Se eu tenho um compromisso com a minha igreja, se eu tenho um compromisso com Cristo, é pregar o Evangelho. E mais de 80% das línguas do mundo ainda não conhece a Cristo. Não conhece a Cristo, não tem a Bíblia traduzida. Gente, nós não podemos viver numa realidade paralela, achando que a internet vai fazer aquilo que Deus mandou a igreja fazer. Não é papel da internet falar do amor de Deus, é papel da igreja. E nós usamos a internet, nós usamos o púlpito, nós usamos as canções, mas é seu papel, é seu dever. Isso é o que nós chamamos de obras de ouro e não de palha. Irmãos, a igreja continua sendo perseguida. A igreja continua precisando de pessoas que falam: Cristo, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Eu não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Os meus sonhos morreram, eu vivo agora nos seus sonhos. Eu não busco para mim mesmo, mas eu busco para ti. Eu ando para ti, eu falo para ti. Eu canto para ti, eu toco para ti. Nós precisamos de pessoas que abracem a obra que Cristo tem dado à igreja e falem: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. De repente você não foi chamado para ir para a África. Amém? Mas faça do seu dia a dia um eterno diálogo com Deus, para que do seu dia a dia você conquiste pessoas, fale do Evangelho, para que você seja um missionário todos os dias. Spurgeon diz que na igreja existem 2 tipos de pessoas: o missionário e aquela pessoa que mente. Ele chama de impostor, né? Existem 2 tipos de pessoas dentro da igreja: o missionário e o impostor. O que ele está tentando dizer? Existem 2 tipos de pessoas dentro da igreja: aquele que entende que precisa falar de Cristo e aquela que diz que ama a Cristo, mas não fala sobre Ele. O impostor. A palavra nunca foi para amaciar o nosso ego. A palavra nunca foi para nos tornarmos mais calminhos. A palavra foi para direcionar. E ela nos direciona a fazer a vontade de Deus. Quer ver outro dado alarmante? Quer ver, Vivi? Outro dado alarmante? Quando nós abrimos aqui as portas abertas, né, trouxemos para a igreja, nós começamos a receber dela algumas revistas que traziam alguns dados das igrejas perseguidas. E como desse período é a África, eles nos deram alguns dados sobre a perseguição na África. Não sei se você sabe, mas a África é onde está a igreja mais nova e a mais perseguida. Nós acabamos no início do nosso culto, nós vimos o pastor que foi evangelizar, voltou para casa e encontrou sua esposa e seu filho mortos na cozinha. E no mesmo dia ele enterrou, chorou muito, como ele diz, mas foi para a igreja.
Esse é o compromisso do pessoal de lá. Nós vimos uma pessoa aí que apareceu também na revista, que eu dei uma lida antes de vir para cá, falando que ela estava querendo falar de Deus, mas por ter sido pega pela organização que é contra os cristãos na África, ela foi presa e tentaram matar elas a pauladas. Não chegou a morrer, mas foi uma tentativa de homicídio. Nós vemos que a Nigéria enfrenta algumas das perseguições mais intensas. Grupos militantes frequentemente matam comunidades cristãs, resultando em violências generalizadas, sequestros e destruição de propriedade. Você falar que é cristão, você pode voltar para casa e não ter sua família, não ter a sua casa e não ter mais nenhuma propriedade. Se você for para a República Centro-Africana e a República Democrática do Congo, ambos os países enfrentam violência contínua de grupos militantes que atacam comunidades cristãs. No Congo, as forças democratas aliadas, um grupo militante islâmico, intensificaram seus ataques por saber que a igreja estava crescendo. Isso é a ponta do iceberg. Eu convido a todos que entrem no site aí, Portas Abertas. Você vai ver lá o que está acontecendo. Sabe qual é o problema de uma igreja que olha muito para dentro? Ela perde a noção da realidade de fora. Uma igreja que fica muito dentro, ela esquece que em nenhum momento da história os cristãos pararam de ser perseguidos. Nós hoje vivemos num país onde nós não somos perseguidos a ponto de morte. Mas, irmãos, não se enganem. É bíblico, vai acontecer, você vai ser perseguido por Cristo. Nós temos bancos aqui com pessoas, famílias aqui dentro. Até que ponto vai a sua fé? Até que perseguição você vai aguentar? Você aguentaria falar que segue a Cristo se isso significasse que a sua filha poderia morrer? Você falaria que você segue a Cristo se isso significasse que a sua esposa ia ser morta? Você falaria que segue a Cristo se isso significasse que os seus negócios iam ser boicotados? Na África, se você é cristão, as coisas são um pouquinho mais difíceis, sabia disso? As pessoas são perseguidas a ponto de não conseguirem fazer nada mesmo. Nada. São mortas, famílias mortas, propriedades destruídas. Negócios para cristão lá está sendo bem difícil. Você construir alguma coisa lá, muito difícil. Nós estamos aqui hoje como uma iniciativa da igreja de relembrar a todos que estão aqui que nós somos uma igreja local, mas que faz parte de uma igreja global. Nós temos irmãos sendo perseguidos, mortos, açoitados, presos até morrer, sendo torturados. Mas a igreja que olha muito para dentro esquece que existem pessoas fora que estão sofrendo por esse evangelho. Irmãos, em nome de Jesus, que esse seja o primeiro domingo de muitos, que nós vamos abrir os nossos olhos e entender que ser cristão não é um chamado para você ficar na borecha, deitado estou em pastos verdejantes, não. Quando Paulo chama Timóteo, sabe o que ele fala? Venha você também, parece até slogan da Casa Bahia, venha você também ser perseguido por amor ao Evangelho. Vai ter momentos que a sua posição política vai te matar. Vai ter momentos que a sua posição como de fé vai te matar. Porque o cenário que está sendo criado, o cenário que já está acontecendo, é que os cristãos nunca deixaram de ser perseguidos. Abra o seu olho, desperta tu que dorme, desperta.
Se você não consegue ir lá, ore. Coloque seu joelho no chão. Às vezes nós esquecemos qual o valor de uma boa oração. Pedir aquilo que o coração de Deus quer que nós venhamos a pedir. Peça por seus irmãos. Peça por quem está sendo perseguido. Desperta, desperta. Hoje a briga, eu ouvi em um podcast falando que hoje a briga da igreja no Brasil é você convencer o cristão que está sentado a fazer o que a Bíblia manda. Essa é a briga aqui no Brasil. A briga aqui, a gente está pregando para que o cristão, que se diz cristão, viva a Bíblia. Essa é a briga do Brasil. Fazer com que o cristão, nós aqui, ó, fazer com que o cristão viva a Bíblia. Enquanto tem cristãos que por viver a Bíblia estão sendo perseguidos. Para eu finalizar, tem uma coisa que meu pai me mandou, que falou, tempos difíceis criam homens fortes. Acho que todo mundo... Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos. Irmãos, desperta. Ser cristão na África tem sido difícil. Se posiciona. Ora, jejua, viva a Bíblia intensamente. Porque quando isso vier para cá, e vai vir, aqueles que não têm raiz em Cristo vão ser dilacerados. E eu não estou falando de dilacerado morrer não, porque como a Bíblia diz, morrer para nós é... Mas dilacerado é você ser levado para um caminho diferente da palavra. Você negar a Cristo. Você achar que é mais fácil não ser cristão. Você falar, calma aí, eu não consigo viver minha vida se eu for cristão no Brasil, mas não. É melhor eu ser só cristão escondido e falar que eu não sou. Isso é ser dilacerado para a gente. Isso é falar que o sacrifício de Cristo não serviu para nada. Isso é ser dilacerado. Morrer para nós é lucro. Quem está preparado para realmente viver um evangelho de perseguição? Se você está preparado, eu quero que você se levante. Quero ver quem vai se levantar. Quem está preparado? Não, mas quem não tiver pode ficar sentado. Eu quero orar por quem está preparado. Não, olha, por favor, não se levante se você não quer. Pai, feche seus olhos. Queria pedir que desligasse as luzes. Deus, Tu sabe o coração de cada pessoa aqui. A Tua palavra foi pregada, o que foi proposto foi pregado. E nós estamos aqui como igreja de Cristo porque nós sabemos da responsabilidade que é falar que Te ama. Capacita-nos, nos dê força, para que quando nós enfrentarmos as perseguições, nós não venhamos escolher a morte. Não morte humana, mas a verdadeira morte, que é negar a Ti, Pai. Nos dê força para viver as perseguições que nos esperam. Dê força aos nossos irmãos que estão na África hoje, sendo perseguidos simplesmente porque Te amam. Espírito Santo de Deus, uma coisa eu Te peço, que o que foi pregado hoje venha a ser vivido amanhã. A seriedade do Evangelho que foi falado hoje nesse altar, que venha a ser vivida amanhã pelos meus irmãos que ouviram a Tua palavra e principalmente por mim. Que nós não venhamos nos afastar da Tua vontade, que nós não venhamos fechar os nossos lábios e parar de orar pela igreja que está sendo perseguida, que nós venhamos abrir os nossos olhos e entender que desde o início nós fomos perseguidos por amor a Ti,
e que ainda continuamos sendo perseguidos, mas que nós venhamos ter forças em Ti, que a Tua alegria venha ser a nossa força, para que nós não venhamos parar, para que nós não venhamos negar quem Tu és na nossa vida, e que até que o Senhor volte, nós venhamos falar sobre Ti para as nações. Nos dê força. Ajuda a mãe, Pai, que vai ver o filho sendo perseguido. Ajuda o pai que vai ver a sua esposa sendo perseguida. Ajuda a família que vai ver a sua casa sendo perseguida. Nos dê força em Ti para viver Cristo e morrer para o mundo. Nos dê força em Ti para não negar quem nós somos, para não negar Cristo em nós. Nos dê força em Ti para viver o Evangelho puro e genuíno. É isso que te pedimos como uma comunidade de fé, como uma igreja local, que também participa da igreja global que confessa o Seu nome. É o que te pedimos hoje e sempre. Nos dê força, que a lágrima escorra nos nossos olhos, mas que o nosso coração continue prostrado diante de Ti. Que a dor bata na nossa porta, mas que a alegria que temos em Te servir seja mais forte. Que o Brasil não se cale, que o Brasil ore por nações, que a minha igreja, que os meus irmãos não se detenham, não parem, mas que eles avancem em Ti. Que caia por terra o medo, porque a morte Tu venceste. Que caia por terra o medo, porque a morte Tu nos venceste e nos deste vida. O que é a perseguição em comparação ao céu que nós esperamos do Teu lado? Ser conosco, ser com essa igreja, ser com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Amém, palavra abençoada, amém. Chamar os músicos aqui. A minha oração, amados, para quando chegar aquele dia que já está se aproximando, e a igreja do Brasil está sendo perseguida, mas é conforme a sua intensidade, né? Que Deus possa nos ajudar, para a gente não negar esse Deus, amados. Eu gostei muito da dança aqui, quando a Ana Clara botou a pistola, né, na cara da Vitória e da Fernandinha, né? Isso foi uma dança, amados, e tocou muito no meu coração. E está chegando esse dia aqui. E a minha oração é que nós possamos ser fortes, não negar esse Deus, amados. Se eu custo o que custar, se é a minha vida, só peço que o Espírito Santo console a minha mãe, se ela ficar sabendo, as pessoas que me amam. Mas, como a Bíblia fala, a morte para a gente é lucro. E que o Espírito Santo possa nos ajudar. Amém? Eu queria agradecer a mídia, as meninas da mídia. Muito obrigado mesmo, vocês. O pessoal da dança, as meninas lá da dança, muito obrigado. Queria agradecer também a equipe de serviço que vieram aqui ontem. Os músicos também entenderam, né, o louvor, o pregador, nosso amado diácono João Vitor. Queria agradecer vocês. E a igreja que abriu o seu coração para entender qual é o nosso verdadeiro chamado. Mas vale a pena ser cristão. Em meio a essa perseguição, vale a pena ser cristão. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vou dar a benção final. Eu queria bem tirar a foto do pessoal lá da dança também, todo mundo aí, para a gente botar lá para o pessoal lá da Portas Abertas. A gente vai ficar muito famoso, hein? Vai lá para... Amém? Amém? Vamos para a África, a gente lá, nossa foto lá. Ó. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Vem saltando
esperando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, abençoe e te guarde. Que o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que nós possamos ser um cristão forte, não recuar do chamado que Deus nos chamou. A paz que o mundo não pode vos dar, Cristo vos dá. Tenha uma ótima semana. Vão em paz, igreja.